E já vamos iniciar o pré-jogo aí de Milionários e São Paulo, que se enfrentam aí às 9h30, né? Às 9h30 aí, 9h30 da noite, capaz. Calma aí, deixa eu até olhar um negócio aqui. Eu tinha olhado que esse jogo era 9 da noite, agora tá aqui pra mim 9h30. Não sei se eu tô ficando maluco, né? Mas tô achando que tem alguma coisa aqui errada, né? Tinha visto que era 9, agora tá aqui 9h30, tem que passar a informação correta. Não podemos passar desinformação, é 9h30 mesmo, tá certo? O jogo é 9h30. Aí, em Bogotá, na Colômbia, no estádio El Campín, lembrando que lá tem uma pequena altitude, ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Aí, jogo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, fase de grupos. Aí, minha rapaziada, é o seguinte, ó. Como a gente está comentando já desde a segunda-feira, aí sobre o time do São Paulo, um time muito mexido e mesmo já começa aqui na viagem para a Colômbia. Muitos dos titulares nem sequer viajaram, nem sequer foram para a Colômbia, né? Aí a gente tem os que estão machucados, que é o Lucas, né? Tá aí com fratura em 2 costelas. Pablo Maia fez uma cirurgia, né? Teve um acidente aí no nariz durante o treino. Marcos Antônio com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. E os jogadores que não viajaram porque foram poupados, que é Rafael Tolói, Enzo Dias, Lucas Ramon, Danielzinho, Arthur, Luciano e Caleri, tá? São os jogadores que foram poupados e nenhum deles vai estar à disposição para o jogo de logo mais, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, São Paulo deve vir a campo com Coronel no gol, Carlos Coronel, Cédric Soares na direita, Alan Franco e Sabino na zaga e Nicolas na lateral esquerda, fechando ali a defesa do São Paulo. Dupla de volantes, Luan e Jorginho, tá? Garoto aí da base, e Cauli como meio ali, né? O terceiro jogador do meu campo. Na frente, Tapia na ponta direita, que é brincadeira, né? O Luca na ponta esquerda e André Silva centralizado como centroavante aí do time. Então, quando eu falei que era um time bem desconfigurado, irmão, é desconfigurado, muito desconfigurado, né? É estreia do Coronel, né? O Nicolas vai jogar, o Jorginho vai jogar, então é um time bem diferente aí mesmo. Então, é aquela coisa que a gente comentou com vocês no vídeo de ontem, é o tipo de jogo, né, para os reservas entrar em campo e mostrar para o técnico, ó, professor, tô aqui, pode contar comigo, tá? Vou brigar a posição. Se estiver precisando, pode contar comigo. Então, é o jogo aí que o time reserva tem que dar uma resposta, mostrar alguma coisa. Claro que, para alguns jogadores aí, tá muito longe aí de ser um jogo ideal, como, por exemplo, o Coronel. O Coronel vai fazer a estreia dele pelo São Paulo, na Colômbia, contra o Milionários, tem uma pequena altitude lá, com o time todo desfigurado. Claro que não é nem de perto um jogo ali ideal para fazer a estreia, mas, irmão, vai ter que entrar nessa fogueira e fazer a estreia dele aí, né? O Jorginho, que é um garoto que eu gosto bastante da base, ele jogou aquele jogo contra o Coritiba bem no comecinho, acho que foi a terceira ou foi a quarta rodada ali do Brasileiro, que o Crespo colocou ele como titular contra o Coritiba. Ele jogou o primeiro tempo e saiu no intervalo porque tinha tomado o cartão, né? Até fez um bom primeiro tempo o Jorginho e desde lá ele não jogou mais. Vai ganhar uma chance hoje com o Roger. Gosto bastante do Jorginho, né? Tomara que ele e todo o time evidentemente consiga fazer um bom jogo aí. Mas assim, rapaziada, a verdade é que assim, esse time por nunca ter jogado junto, cara, assim, né, mal treinaram, né? São Paulo jogou no sábado contra o Mirassol, domingo já viajou, por exemplo, para a Colômbia, né? Fez um treino ontem na Colômbia, segunda-feira, e hoje tem jogo. Então esse time, cara, mal se treinou, irmão, mal treinou, né? Se é que treinou, foi poucos treinos aí, entendeu? Então é um time que não tem entrosamento, é um time que não se conhece. Então, cara, assim, hoje vai ser difícil, viu, cara? A tendência é que seja um jogo aí difícil pra gente poder assistir. A verdade é essa. Não acho que seja um time ruim, né? Eu gosto, como eu falei, muito do Jorginho. Cauli vai jogar, né? Que tá até como titular nos últimos 2 jogos do São Paulo. O Luca, né? Vamos ver se o Luca consegue fazer um bom jogo hoje, porque os jogos que o Luca entrou, jogou muito mal, né, cara? Contra o Higgins e contra o Vasco. Ele foi muito mal nos 2 jogos e começou entre os titulares. Nos 2 jogos foi mal, né? Então vamos ver como é que vai ser aí.
Assim, aquela coisa que eu já comentei também com vocês no vídeo de ontem, que é a questão do Tapia jogando na ponta direita, que é aquela questão que me irrita muito em técnico, que é o técnico ter o estilo de jogo dele, ter o esquema dele, e ele colocar os jogadores nesse esquema, ignorando as características dos jogadores. Por exemplo, meu esquema é com pontas, beleza, então vamos jogar com ponta, vou pôr o Tapia. Ah, mas o Tapia não é centroavante, o técnico tá pouco se lixando. Ele não quer saber das características do cara, ele quer colocar o cara lá como ponta, porque é o estilo de jogo dele. Porque uma coisa é, tem um Ferreirinha e tem um Arthur, então vou jogar com ponta. Se não tem o Ferreirinha, não tem o Arthur, vamos ter que mudar um pouco o esquema, porque não tem o ponta. Ele vai lá e inventa, improvisa o Tapia de ponta. Essa é uma das coisas que mais me irrita, cara. Que é você fazer improvisação aí à frente das características dos jogadores. Isso me irrita de um jeito, cara. O Tapia não tem condição alguma de jogar com ponta. Ele botou o Tapia de ponta contra o Atlético Mineiro. Foi a primeira derrota do São Paulo no Brasileirão, né? E também com o Roger, lá na Arena MRV. Foi um horror. Contra o Palmeiras também jogou um pouco pelos lados. Um horror, né? Que eu me lembro de cabeça foi esses dois jogos que o Roger botou o Tapia de ponta. Um horror, irmão. O Tapia já é difícil, complicado na posição dele que é centroavante. De ponta então, velho. E se tu for parar para olhar, o Tapia não tem nenhuma característica para jogar pelos lados do campo. Não tem. Ele é rápido? Não. Ele é um jogador lento. Ele tem drible? Não. Então, qual que é a justificativa dele ser ponta? Não tem. Tu vai pegar, por exemplo, os pontas do São Paulo, né? O Arthur, o Arthur e o Ferreira, que são titulares, são jogadores rápidos, né? Rápidos que tem drible, entendeu? Aí, e que tem um drible curto, né, cara? Um dos objetivos de você ter o ponta é o jogador ter drible, né? E o Tapia não tem drible, não tem velocidade, não tem nada para ser ponta, tá? Aí pra você ver como é que é o desconhecimento técnico, né? O André Silva, que deve jogar como centroavante hoje, assim quando ele chega no São Paulo, ele joga vários jogos pelos lados do campo. Ele jogou assim contra o Atlético Goianiense, foi 2024, né, que ele chega no São Paulo, joga contra o Atlético Goianiense pelos lados, contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, ele joga pelo lado do campo, entendeu? Se eu não me engano, contra o Palmeiras também, que foi o primeiro ou foi o segundo jogo do Zubeldia, ele também joga pelo lado do campo. O André tem mais característica, né, ele chega mais perto ali de ser um ponta do que o Tapia, entendeu? Ou se o André não necessariamente chega mais perto de um ponta, ele já jogou mais do que o Tapia pelo lado do campo. Acho que faz mais sentido. Tem mais mobilidade do que o Tapia, né? Então até se você improvisar alguém, tinha que ser o Tapia como centroavante e o André pelo lado. Mas não, ele vai pôr o Tapia aí pelo lado do campo, né? Enfim, complicado aí demais. Quem vai apitar o jogo vai ser o Juan Benítez, que é árbitro paraguaio, e quem vai estar no VAR vai ser Ulisses Meirelles, tá? O Ulisses Meirelles, que também é paraguaio, e torcer para não ter nenhum tipo de problema em relação à arbitragem, né? É aquela coisa, rapaziada, hoje vai ser difícil de ver esse jogo aí, a verdade é essa, né? Porque, repetindo, um monte de jogador reserva que nunca jogou junto, gente fazendo estreia, garoto da base, vamos ver o que vai sair aí desse jogo de logo mais. São Paulo venceu os 2 primeiros jogos, Boston River e O'Higgins. Se conseguir um empatezinho hoje, tá de bom tamanho, tá? Tá de bom tamanho, aí a verdade é essa, certo? Seguindo aqui agora pra gente mudar de assunto, notícia aí, rapaz, de última hora, acabou de sair agora à tarde. O conselheiro do São Paulo, Carlos Sadi, protocolou um pedido de afastamento liminar e expulsão de Massis por gestão temerária. A representação alega irregularidade na composição do Conselho de Administração do São Paulo, tá? Vocês vão lembrar que alguns dias atrás já começou a sair essa questão aqui de impeachment, né, cara? De afastar o Massis aí do clube. Primeiro sai a notícia de que o Massis fez uma representação para expulsar o Outen, né, do quadro associativo do São Paulo. No dia seguinte, literalmente no dia seguinte, sai a informação de que, né, já estava tendo um movimento no São Paulo para ter o impeachment, o afastamento aí do Massis. Aí o Gabriel Sá traz aqui um detalhe que é importante, que é o seguinte: nesse momento está acontecendo aí uma guerra política no São Paulo, que é Massis
e Outen Aires, tá? O Gabriel Sá coloca aqui, ó. Desde que o Macis protocolou pedido para expulsar o Outen Aires por gestão temerária, a política do clube virou um chumbo trocado. O grupo de Outen Aires articula formas de afastar o Macis e antecipar a eleição. Macis, por sua vez, articula para expulsar o Outen. Ainda não temos nenhum candidato confirmado. O Outen diz que não vai ser. Ele deu entrevista para a Rádio TMC, ele falou que não vai ser candidato, né? Então, rapaz, estamos vendo aí uma guerra política grande, né? Mês aí de uma eleição no São Paulo, e a guerra é essa, é o Macis querendo derrubar o Outen, e o Outen, por outro lado, rebatendo, querendo expulsar, tirar o Macis aí da presidência. É um querendo derrubar o outro. Essa é a situação aí. Né? É aquela coisa que a gente sempre comenta, né, rapaziada? Os caras não estão preocupados com o São Paulo. O mais importante que é o clube, eles deixam em segundo plano, né, em terceiro plano, deixa pra lá, porque a prioridade deles é política, né? Ter poder, ter o cargo deles aí. Então, essa situação bem complicada aí. O que seria bom seria se os dois sumissem do São Paulo para sempre. Seria maravilhoso. Aí tinha que comprar fogos, né, irmão, para estourar. Se os dois sumissem do São Paulo para sempre. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, foi aberta uma representação aí, né, do conselheiro Carlos Sade. Agora vamos ver se esse negócio vai para frente ou não, né? Tem essa questão de gestão temerária. Vale lembrar que o Macis era vice do Casares, né? Então, por mais que ele não tenha tomado nenhuma decisão, assinado nenhum contrato, ele é vice, entendeu? E tem aquela coisa de você ser cúmplice ali, né, das coisas que acontecem na gestão, você ser omisso de não fazer nada, né? Às vezes você vê uma coisa errada, se você não faz nada, você é omisso, como aconteceu com o Márcio Calomagno, né? Um dos motivos também de expulsar o Calomagno foi que ele foi tratado como omisso, porque ele sabia do caso do camarote e ficou na dele. Omissão. Ainda tem isso. Né? Então vamos ver se esse negócio vai pra frente aí ou não. Mas o São Paulo, rapaziada, é um clube assim inacreditável, cara. Que zona que é esse clube, irmão. Isso explica muito, né, o porquê da situação que tá, né? Acabou de ter o impeachment, justamente tinha que ter mesmo, e agora já estão querendo derrubar o vice que tá aí há 4 meses no cargo, né? É um negócio de maluco, cara. Esse clube é uma zona, uma bagunça, um negócio assim bizarro, e evidentemente que tudo isso atrapalha o São Paulo dentro de campo, né? Enfim.